Olá, você. Sou Rogério Paiva 5, estamos no Papo Digital e hoje estamos conversando com o Nicolas sobre o WhatsApp na igreja. E se o WhatsApp fosse muito mais que um problema, trouxesse algumas soluções para nós que vivemos na igreja, que somos crentes e que pudesse melhorar a nossa comunicação como cristãos. É sobre isso que vamos conversar. Se você também tem as suas sugestões, as suas considerações, coloca no bate-papo deste Hangout e vamos discutir sobre ele. E se você já está assistindo esse vídeo, que já passou do ao vivo, pode deixar seu comentário aqui embaixo e vamos estender essa conversa sobre o uso do WhatsApp na igreja. É com você, Nicolas, é um prazer ter você conosco e vamos então conversar sobre o WhatsApp na igreja. Olá, Rogério. Olá a todos que estão ao vivo, né, e também aqueles que vão assistir esse vídeo, né, posteriormente. É um grande prazer estar aqui novamente, né, falando com todos vocês, conversando, batendo um papo, né, sobre esses assuntos que eu acredito que são muito importantes, não só para nosso viver, né, no viver humano, mas também com todo o viver coletivo que a gente tem na vida da igreja, no trabalho, com os amigos, saber usar as ferramentas de forma adequada, né, saber se comportar nesses ambientes, né, que hoje é tão comum, né, mas que até pouco tempo atrás praticamente era inexistente para a grande maioria das pessoas. Tá? Então, o WhatsApp Nicolas, aí... Só relembrando, como é que era, vamos tentar relembrar isso aí, como é que era a vida antes do WhatsApp? Existem vários momentos que a gente pode destacar aqui antes do WhatsApp. Né? O WhatsApp só tem 7 anos, então a gente remonta aí a 2010, antes de 2010. Né? As formas de comunicação eram presencialmente, que a gente se relacionava com as pessoas, por telefone, né? Ou por chat, bate-papos na internet. Tinha o Facebook nessa época, que já estava começando a bombar, já estava com Messenger. Era. O Facebook já a bombando e o Orkut já estava em decadência. Exatamente. Né? No Brasil, entendia-se por rede social, era o Orkut, que já passou, e o Facebook que tomou conta, né, no lugar do Orkut. Então, era o que existia de rede social, de rede de contato das pessoas para se comunicarem e expor de alguma forma conteúdos. Né? E quando a gente comunicava também, às vezes era usando torpedo, isso para a geração que é recente agora. Só relembrando para vocês, a gente usava muito torpedo, comprava alguns pacotes do celular para mandar torpedo, ligação era por telefone e a interurbana havia um preço e para ligações nacionais também teria outro preço. Então, a comunicação era tinha uma certa dificuldade, né? Exatamente. Então, fotos, quisesse mandar fotos, era via as redes sociais. Sim, somente, praticamente. Chegou a haver também envio de foto por celular, mas era muito caro e acabou que não pegou. E tinha o Messenger também, né? Tinha o famoso MS da Microsoft, né? O MSN, né? Da Microsoft, que era um comunicador, um chat, que também passou a ser muito utilizado, né? Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Mas, assim, a forma de comunicação ainda era bem restrita e cara, né? Se você for perceber assim, tinha um custo. E os telefones também que usávamos não eram os telefones que hoje nós temos, que são os smartphones. E temos facilidade de digitar, era aqueles de botãozinho que você tinha uma certa dificuldade para mandar mensagens, ou seja, você usava mais o telefone mesmo para ligar. Exatamente. A chegada do smartphone também ajudou ao WhatsApp, né? E smartphone era muito futurista, né? A gente não imaginava que chegasse a tal ponto de ser tão comum hoje o smartphone de uma forma tão rápida. Então, a comunicação era basicamente o celular ali, era para ligar e enviar e receber SMS, que eram os torpedos, né? Somente isso. Verdade. E em grupo, quando a gente pensa em comunicação em grupo, que a gente chama de conferência, que é o que a gente tem hoje nos grupos de WhatsApp, né, no próprio Hangout aqui que a gente estamos fazendo, era inexistente, né? Era uma tecnologia muito cara, só empresas tinham, que era conferência, fone conferência, e era muito caro. Então, era inexistente, era uma área totalmente inexistente para nós. E aí, então, a gente hoje vive um contexto, então, dessa comunicação do WhatsApp, que
boa parte da população tem acesso ao WhatsApp, né? Embora no começo talvez houve um combate ao uso dessa ferramenta, mas hoje a gente percebe que quase todo mundo usa o celular. Tem uma pesquisa que foi feita que 90% das pessoas que estão em igreja, isso está no site Conversão Digital, que usam o WhatsApp, que tem acesso ao WhatsApp. Então, aí fica a pergunta, então, o que fazer se todas as pessoas, a maioria dos membros da igreja estão usando o WhatsApp, e aí, até mesmo pastor, pregador, que usa o WhatsApp também, talvez no passado tivesse alguma resistência, mas hoje se rendeu. O que fazer com essa ferramenta a favor da igreja? Então, essa é a nossa proposta, você que está nos assistindo, nós queremos conversar sobre isso, como usar essa ferramenta a nosso favor. Por favor, isso mesmo. Quando a gente fala de comunicador, que é o caso do WhatsApp, né, a gente tem que entender que ele é uma ferramenta de comunicação. É facilitar, estreitar, né, o tempo de comunicação que antes era mais demorado, né, às vezes você queria uma resposta imediata para alguma coisa urgente, você teria que ligar, né, e às vezes ligar para uma pessoa, para várias pessoas, então haveria um custo muito alto. Então, muitas vezes, ele desistia desse tipo de comunicação, né? Então, o WhatsApp, ele estreitou essa comunicação e hoje nós conseguimos alcançar um número grande de pessoas diariamente por meio de mensagens. Né? Verdade. Ou receber informações de forma instantânea do que está acontecendo com a família, no trabalho, na igreja, de forma instantânea. Então, rapidamente, como você consegue se mobilizar por algo, você consegue divulgar, consegue dar publicidade a algo que você queira ter uma resposta imediata. Então, o WhatsApp realmente ele veio, né, por isso que teve uma aceitação grande. Como você falou, no início houve muita resistência de toda parte da população, até porque não conhecia, tinha apenas como uma modinha, uma moda tecnológica que seria uma febre, mas que depois passaria, né? Mas a facilidade, a utilidade do WhatsApp extrapolou a modinha, né? Então, hoje, é uma ferramenta que hoje é útil e que ajuda bastante. Se souber ser bem utilizada, né, ela pode ajudar bastante na igreja. Verdade. E, assim, a gente percebe que essa revolução da comunicação por meio do WhatsApp, eu percebo que ela conseguiu horizontalizar as relações. Por exemplo, se você vai para alguma instituição de governo, o acesso às pessoas que estão acima de você se tornou mais próximas. Exatamente. E você vem para a igreja também, usa na igreja, já que a gente está falando sobre igreja, o acesso que você tem aos líderes da igreja, aos membros da igreja, que você só encontrava aos domingos, você agora tem acesso durante toda a semana e você pode colocar suas sugestões, pode conversar, pode trocar esse diálogo muito próximo das pessoas. Então, isso vem para revolucionar e aproximar as pessoas do lado positivo do WhatsApp. Exatamente. E facilita bastante, né? Porque, assim, quem cuida os pastores, né, as pessoas que cuidam de outras pessoas, o que ele quer mais fazer, saber como está o estado de suas ovelhas. Sim. E nada melhor do que você ter instantaneamente ali, você poder conversar, poder você iniciar, né, ali uma conversa via WhatsApp. Claro que o WhatsApp ele não substitui o presencial. Né? O objetivo do WhatsApp não é esse, e nós, como fazemos parte do corpo de Cristo, precisamos se relacionar uns com os outros, não podemos substituir o WhatsApp pelo viver presencial. Claro. Então, é necessário continuar realmente visitando os irmãos, participando das reuniões presenciais, conversando presencialmente. Mas o WhatsApp, ele ajuda, né, a que esses encontros eles se tornem mais fortes. Sim. Porque não é um viver somente uma vez por semana. Eu não vou encontrar meus irmãos somente 1 ou 2 vezes por semana. Eu tenho contato com eles o tempo todo. No momento que eu quiser, eu posso falar com eles. Então, é uma facilidade enorme.
Isso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo hoje, o que aconteceu. A gente está aqui, moramos em Recife, e nós fazemos reuniões administrativas para a igreja. E aí, essa semana foi complicado nos encontrarmos. Um está viajando, hoje teria esse evento aqui, outro iria sair do trabalho, enfim, não dá para nos encontrarmos, não deu para nos encontrarmos hoje. E nós temos várias programações para a igreja, as próximas programações nossas, administrativas, e como fazer isso. E aí o WhatsApp, então, entrou para nos auxiliar. Então, a gente conseguiu resolver muitas coisas, enviar vídeos, enviar áudios, criar nossa pauta, resolver, sem dúvida. Não, a gente precisa desse contato humano, mas em outras situações o WhatsApp consegue otimizar nossa relação e agilizar. Nesse caso, para nós, foi excelente. É verdade. Agora tem uma situação que o WhatsApp ele está gerando nas pessoas, Sim. Que é a questão do imediatismo. Né? Se antes, para eu ter acesso a alguma informação de uma pessoa, eu demoraria algum tempo para obter essa resposta, para poder tomar alguma decisão, hoje eu tenho praticamente imediato. Então, isso gera, de certa forma, uma ansiedade para você ter informações mais rápidas. E quando ela não chega na resposta, né, no tempo que você imagina que fosse, né, acaba gerando muita ansiedade em muitas pessoas, principalmente na turma nova que está entrando de jovens, as crianças, as próximas gerações, cada vez mais, ela está em busca de algo mais rápido, que tenha a resposta de imediato, né? Então, isso é algo que precisa ser trabalhado também, né? Nas pessoas como um todo, né? Principalmente nessa turma mais nova. É saber, né, dosar, né, a questão principalmente de paciência, de tolerância, de ser longânimo com as situações, né? O bate-papo que ele tem com o pessoal da sua idade é diferente da conversa que ele vai ter com outras idades, então tem que ter muita paciência, muita tolerância nas conversas de WhatsApp e nas redes sociais também, que é mais pública, né? Você pega um Facebook, é mais público. Então, aí é que precisa ter mais cuidado ainda com o seu falar. Isso. Uma coisa que eu percebi também que mudou foi, no Facebook, quando a gente usava no período, nós conseguíamos ter uma comunicação para fora. E o WhatsApp, ele vem e cria uma comunicação interna, isso, onde as informações circulam ali no nosso meio e pode, assim, em relação à igreja, você pode ficar só naquele grupo ali fechado e as pessoas não terem acesso às suas informações. Sim. Uma outra coisa que eu gostaria que você comentasse era sobre pessoas que tinham resistência ao uso das redes sociais e como elas se portam hoje diante, não das redes sociais, mas especificamente do WhatsApp. Pessoas certo. Que tinham resistência e com a chegada do WhatsApp, o que é que mudou nelas ou se não mudou? Tá. Esse tipo de comportamento que as pessoas têm é natural, né? Quando elas resistem a entrar numa tecnologia, né? Muitas vezes por ela se conhecer, pensar que vai se viciar, que vai atrapalhar, vai perder tempo. Então, tem vários conceitos em cima disso. Mas, assim, eu percebo que muitas dessas pessoas que têm uma certa resistência inicial por aderir à tecnologia, quando aderem, acaba se perdendo um pouco, né, desvirtuando um pouco o uso dessa ferramenta. Como assim? Eu vou falar para você daqui a pouco, né, os 10 mandamentos de como utilizar o WhatsApp, né? E principalmente em grupos. Como utilizar o WhatsApp em grupos, né? Fale, porque depois você fala, mas é uma dor de cabeça, às vezes, os grupos com as muitas informações. Exatamente. Por favor, você que está assistindo, presta atenção nas dicas de Nicolas e passa essas dicas para o teu grupo, espalhe isso aí, vamos fazer uma campanha para ver se melhoramos a nossa relação nos grupos. Exatamente, né? E uma delas é esses 10 mandamentos, ele atinge praticamente em cheio daquelas pessoas que não sabem utilizar a tecnologia, muitas vezes desconhecem, né? Então acaba se comportando de uma forma anormal nas redes sociais, né? Acaba enviando
correntes, né? Então, são várias coisas que eu vou passar para vocês agora, né? São os 10 mandamentos, né, de como se comportar no WhatsApp, tá? Em grupos, né? De como se comportar em grupos no WhatsApp. Então, o primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento é: não exigirás, né, resposta imediata. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as pessoas não são obrigadas a te responder de imediato quando você envia uma mensagem, seja particular ou seja no grupo. E também, não fique esperando que todo mundo curta a sua mensagem, né? Tem gente que fica irritada, fica chateada porque postou alguma coisa e ninguém comentou nada. Ninguém comentou nada, ninguém curtiu. Quando alguém botou alguma outra mensagem, curtiu, tá vendo? Eles têm mais preferência por fulano e tal, não tem por mim, ninguém gosta de mim. Grupos acontecem isso. Acontece. Isso é super normal, principalmente para quem tem, vamos dizer assim, vou falar mesmo, é mais infantil, né? Principalmente espiritualmente, mas humanamente tem certa infantilidade em relacionamentos. Sim. Em saber se relacionar com as pessoas. Uma pessoa que se sente dessa forma está muito carente, está precisando de uma atenção, né, mais específica para aquela carência dela. Mas as pessoas precisam ter paciência, né, no WhatsApp, nas redes sociais, que quando você se comunica com alguém, né, e aquela resposta não é imediata, se você quer urgência, então ligue, né? Não cobre, principalmente se a pessoa já leu, né? Muitas vezes a pessoa leu ali, mas está impossibilitada de responder de forma mais calma, né? Mas a pessoa pensar no que está escrevendo para dar uma resposta mais adequada. Às vezes você não tem a resposta ali na hora. Né? E isso acontece. Às vezes... Vou te dar um exemplo de que às vezes eu vejo a mensagem, mas não tenho condições de responder. Por quê? Eu estou a caminho de entrar em uma sala de aula. Sim. E aí eu estou aproveitando aquele intervalo que eu tenho de uma sala para outra, dou uma olhada rápida na mensagem e já entro em outra sala. Talvez alguém saiu de uma reunião, passa para outra reunião. E aí não tem tempo de parar para responder. Ou seja, visualizei, mas necessariamente eu não estou desocupado porque visualizei. E talvez do outro lado, quem está vendo, imagina que a pessoa viu e quis responder. Tá rejeitando, né? Então, assim, nesse momento é ter paciência. Eu acho que a melhor situação é exercitar a paciência, né? Invocar o nome do Senhor e não se irritar. E se quiser urgência, liga. Então é isso aí, meu irmão. Seja paciente. Desenvolva esse dom maravilhoso de Deus. Benevolente com as pessoas que não respondem para você. Perdoe aos seus ofensores. Amém. É um dom divino, a paciência é um dom divino. Então, assim, o segundo mandamento, né, eu acredito que é também dos muito importantes, não adicionar ninguém em algum grupo ou lista de distribuição sem a permissão da pessoa. Isso acontece muitas vezes, principalmente por essas pessoas que resistem a entrar, né, no WhatsApp e acabam entrando depois, e essas pessoas acabam criando lista de distribuições diárias, são aquela lista. Vou confessar meu pecado e vou me retratar. Eu criei 2 grupos. Um grupo eu criei para os pais, e aí coloquei quem era pai, imaginei que tinha interesse, e comecei a enviar mensagens por um período de 8 semanas, todas as sextas-feiras à noite. Sim. Alguns responderam positivamente, outros também não falaram nada, mas diante do que você está falando aí, eu vou me retratar no sentido de acabar com esse grupo. E outro, eu criei um grupo do Papo Digital para mandar automaticamente para as pessoas. Não vou fazer isso mais, vou desfazer e vou perguntar às pessoas se elas querem participar. Parece que agora você pode mandar um link, né? Exatamente. Eu ia falar da questão do link, que facilitou bastante agora. Você pode mandar o convite e quem quiser entra naquele grupo. Aí melhorou bastante esse item, né? Mas eu falo, o grupo ainda não é tão grave quanto a lista de distribuição. A lista de distribuição é aquela lista que você cria e ele envia pessoalmente para você e-mail, mensagens, que nada mais é do que a gente chama na tecnologia de spam. Spam. Né? Spam. Então, spam ninguém quer receber. A questão é essa, ninguém quer receber spam. A não ser que ela peça,
né, aí já não é mais spam, ela autorizou, né? Então, assim, eu trabalho com vendas, eu quero, né, divulgar meu produto, então eu crio uma lista de distribuição e começo a distribuir, né? Mas às vezes tem muitas pessoas que não querem receber. Então, manda um texto antes para ela, pergunta se ela quer participar, quer entrar no grupo. E eu já recebi esse tipo de mensagem e pela forma que a pessoa me procurou, eu aceitei na hora, simplesmente pela forma que a pessoa perguntou. Então, eu já ao contrário, me perguntaram e eu pedi, por favor, que não colocaram. Esses dias alguém perguntou... Teve caso também desse tipo. Teve caso que eu não aceitei. E aí eu agradeci muito a ela, dela ter perguntado primeiro para me colocar ou não, mas eu não iria aceitar porque já tinha muitos grupos. Para gerenciar, principalmente. Para gerenciar. E esses dias eu estou até olhando alguns grupos para eu poder sair, porque não dá conta, não tem como. Dá conta. Só o fato de ficar olhando para visualizar, para sair da notificação, aquela mensagem, já gera tempo, né? Exatamente. Então, esse é um dos pontos que se a gente se portar direitinho com relação a isso, a gente já não fica tão mal visto, né, nas redes sociais. Terceiro ponto, o terceiro mandamento, não ser prolixo, certo? Ou repetitivo. Isso aí é mais a forma de saber se comunicar, né? Se você é prolixo na vida real, você na vida presencial, você fala demais para passar uma mensagem curta, né? Nas redes sociais a tendência também é você falar além do necessário, tá? Então, assim, na área de comunicação, o pessoal fala o seguinte, que se comunicar é cortar palavras. Se comunicar é cortar palavras, é você passar o objetivo principal em poucas palavras e passou a mensagem, né? É saber se... Rapaz, como a gente fala demais em igreja, viu? Fala. E repetitivo, e fica muito repetitivo. Desnecessário. Então, deixa eu anotar a frase, como é que é? Se comunicar é cortar palavras. Se comunicar é cortar palavras. Vai ficar no meu caderninho isso aí. Se comunicar eu aprendi isso hoje, viu? Eu aprendi isso hoje numa jornalista falando. E eu achei muito interessante e realmente é da mesma forma. E ela ensinando a questão, vai se comunicar por e-mail, é 3 linhas. 3 linhas você consegue passar o conteúdo do seu e-mail, né? Ela falou em relação a empresas, né? Dentro da empresa, falar com o chefe, com os colegas, 3 linhas você conseguir passar a mensagem, você consegue se comunicar bem. Então, assim, evitar você falar demais, né? Principalmente em áudio, às vezes tem ali um áudio muito longo e às vezes ali em poucas palavras de forma objetiva você conseguiria passar a informação, né? E quem está do outro lado, você se coloca no lugar de quem está do outro lado, ouvindo aquele tempo inteiro para passar um detalhe e às vezes você fica repetindo aquelas mesmas coisas que você já falou, que o prolixo nada mais é do que isso. O prolixo sempre pensa que quem está ouvindo não está entendendo, e ele acaba repetindo. Ou seja, fica subestimando quem está ouvindo. Exatamente. Então, assim, se você necessita falar muito com a pessoa, né, isso da forma individual, então marca o encontro, liga, e a conversa vai fluir muito mais do que escrever de forma longa e também gravar áudios longos. Né? Principalmente se a conversa for muito séria, então o ideal é não usar as redes sociais para isso. Marca presencialmente e tem essa conversa mais longa. Né? Então, falei o terceiro, não foi? Não ser prolixo ou repetitivo. Então, o quarto é não mandar mensagens longas. Né? Então, aqui já é outra questão, é muito parecido com esse prolixo, mas tem a ver com aqueles textão, né? O pessoal diz, mandou textão do Facebook, o negócio é sério, né? Mas a maioria das vezes textão no WhatsApp. A maioria, mais de 90% das pessoas, eu creio que não lê texto muito longo. Quando eu falo texto longo, é um texto que você usa parágrafos para poder se comunicar dentro do WhatsApp. Então, eu não leio. Desculpa, manda para mim. Tem até um meme chamado Nem Li, Nem Lerei. Né? Uma dupla sertaneja, Nem Li, Nem Lerei. Que realmente não dá. Você lê coisa rápida e você pega texto longo. Você tem uma rede... Porque assim, a gente tem que pensar o seguinte. O WhatsApp, ele não é um Facebook. O Facebook é seu, particular, é o seu perfil.
E quem quer te seguir, ele está interessado nos seus textos, no que você está postando. Então, ele já espera isso de você. E no momento que ele não quiser, ele vai lá e deixa de seguir, ou não quero ver essa postagem. Então, ele tem essa autonomia. O WhatsApp não tem essa autonomia. O que você escreveu, todo mundo vai ler. Então, a pessoa recebe aquela enxurrada de coisa que você está escrevendo. Então, a pessoa não tem a opção de não quero ver. Então, assim, o que devemos perceber é que quando está em grupo, né, se comportar como um grupo, né, e não como o meu perfil pessoal do Facebook. Então, são dois comportamentos distintos que a gente precisa ter, né, com relação a mensagens longas, né? E pessoas que mandam textos longos, né, e áudios longos também, elas são consideradas chatas, né, nas redes sociais, né? Imagina. Entre os muçulmanos tem os xiitas, entre nós temos os chatos, né? Chato, gostei. Então sempre tem uns ali que passa do limite, né, da dosagem, do limite, e acaba não tendo o objetivo que ele queria. E às vezes, assim, o pior é que você às vezes redireciona mensagens que são às vezes fakes, mensagens irreais, e aí você nem consulta e você já envia para outra pessoa. Por exemplo, alguém, num certo grupo, colocou de alguém chorando lá, sim, a mãe chorando pelo filho que tinha perdido e tal. E aí, assim, sensibiliza quem está ouvindo, e eu fui perguntar à pessoa que tinha postado se ela tinha o telefone da mãe, que a mãe, liga para mim. Ela falou, não, foi uma amiga que mandou para mim. Aí, isso mesmo. Pergunta para a amiga qual o telefone dela. Você vai perguntar para mim, não sei, foi outra amiga que mandou para mim. Então, às vezes, as pessoas ficam mandando mensagem uma para outra, não procura procedência, fica enchendo a caixa de mensagem a gente. Por favor, não mandem mensagem que vocês não sabem a procedência, pode ser do melhor amigo, mas se isso não mesmo. Tem procedência, não mandem, vocês podem estar contribuindo para causar mal para outras pessoas, porque estão mandando mensagens fakes. Exatamente. E é o próximo item, né, que é não passar corrente. Isso nada mais é do que uma corrente. Uma corrente não necessariamente ela é aquela que é de uma empresa, alguma coisa, não. Corrente são todas as mensagens que no final dizem envie isso para os seus amigos. Quando tiver uma mensagem, envie isso para os seus amigos, pare ali naquele momento, né? Primeira coisa, não envie, né? E se for algo que você perceber que veio do seu amigo e é algo mais sério, vai no Google, pega um pequeno trecho daquela conversa e coloca no Google. Você vai saber ali nas primeiras páginas se é boato ou não. Tem até um site chamado eboatos.org, e faças.org, que ele ajuda a desfazer, né, algumas coisas que postam no WhatsApp, nas redes sociais, como sendo uma verdade, não é. Então, assim, a grande maioria dessas mensagens que dizem envie para as pessoas, para os seus amigos, para tantas pessoas, essas mensagens são falsas, né? E você está contribuindo principalmente para a proliferação de vírus. Então, às vezes, vem um link ali perdidozinho ali no meio, você clica e pode danificar o seu celular. Meu irmão, lembre que você foi libertado das correntes. Jesus libertou das suas correntes. As ataduras que lhe amarravam. Se livre dessas correntes e não mande correntes para os grupos que você participa, meu amado irmão. Então, tem muitos irmãos que não conhecem dessa questão, né? Esse tipo de mensagem. Então, acaba enviando, né? Então, a nossa parte, aqueles que têm certo conhecimento, devolve a mensagem e dizer, ó, essa mensagem é falsa, não envie para mais ninguém e tal. Isso aí vai ajudando a educar, né, a certa pedagogia com as pessoas aí para explicar o que é isso. Porque até mesmo o WhatsApp também é uma ferramenta nova que as pessoas estão aprendendo a usar. E a gente percebe que a geração que não tinha o hábito de usar essas redes sociais, elas têm dificuldade de lidar com o que é verdadeiro, com o que é falso, e elas não têm essa noção, às vezes, do que é presencial, do que é ao vivo. Ela acha que o que se vê uma foto está acontecendo naquele momento. Então, há diferentes compreensões para uma geração que não foi habituada a usar esses recursos. E, principalmente, ideia de espaço, né? Uma pessoa lá no Rio Grande do Sul,
uma empresa postou uma mensagem dizendo que tem vaga para tal emprego. Aí só informa o nome da empresa, mas não diz qual foi, qual é a cidade, qual foi o dia, né, daquela mensagem. Então, essa mensagem ela vai circular no WhatsApp por anos. Então, daqui a 10 anos, uma pessoa vai receber essa mensagem, vai procurar a empresa. Não, isso aqui já foi há muito tempo atrás. Ou isso aqui é do Rio Grande do Sul, não é lá do Pará. Né? Então, as pessoas se perdem um pouco. Muitas vezes colocam que uma criança está perdida, mas não diz que bairro, qual é a cidade. Então, isso circula de uma forma tão rápida e chega no mundo inteiro. Né? E você se perde com relação a isso, simplesmente você pega e encaminha uma mensagem dessa sem saber se é verdade. Isso mesmo. Verdade. Próximo item, né? Não tratar assuntos particulares em grupos. E isso às vezes acontece, né? Às vezes fica ali um diálogo somente ali entre duas pessoas num grupo, né? E às vezes podia ser tratado no seu perfil particular. Muitas vezes, quando tem famílias, principalmente, né? Às vezes tem confusão, né? Então, entrou para uma esfera que vai ter contenda, então para no grupo ali, vai para o particular e conversa individualmente. Porque tem pessoas que não querem nem saber do que vocês estão falando, né? E acaba... situação que você não tem a ver. Né? É constrangedor, exatamente. Mas, assim, quando for tratar esse tipo de assunto, perceber que pode trazer conflito, né? É melhor nem fazer, né? Realmente usar o espírito ali do Senhor para frear nossa língua, frear nossos dedos ali, às vezes, e principalmente na pregação do evangelho, né? Quando tem alguém ali, seja na família, seja em algum grupo, que falou algo que não concorda, falou algo contra a igreja, contra o Senhor, né? A nossa tendência automaticamente é defender. Se o ser humano quer se defender e se justificar, né? E o Senhor em nenhum momento pediu para nós nos defendermos, né? O Senhor em nenhum momento pediu para sermos advogados dele. Isso. Muito pelo contrário. É Ele quem nos defende, é Ele que é o nosso paracleto, né? Então, assim, é ter paciência com essas pessoas, mais uma vez a paciência, a longanimidade, a misericórdia dessas pessoas que, de certa forma, entram em conflito, né? Então, as redes sociais, o WhatsApp ali, não é o momento, não é o lugar adequado, né, para ir defender uma causa e contender com as pessoas. Não é. Né? Então, é ter paciência com elas, né? Porque até pregar mesmo o evangelho. A comunicação no WhatsApp, ela pode sair truncada. Uma informação... Pode sair truncada, pode ter entendido de outra forma. Pode ser mal compreendido. Por exemplo, teve uma situação que eu mandei para um grupo de irmãos, eu tinha passado numa livraria evangélica, tinha visto um livro, que a gente tinha conversado sobre o tema, e aí eu botei no grupo. Quem quer esse livro? Quem vai querer? Quem tem interesse nesse livro? Quem vai querer? E aí algumas pessoas botaram, eu quero. O outro falaram assim, não, eu não quero. E o outro botou assim, eu tenho. Então, eu comprei vários livros e saí presenteando. Presenteei para quem pediu o que queria. E na hora que eu estava presenteando, uma das pessoas falou assim, e o meu? Eu falei, não, você disse que tinha, então eu não comprei para você. Você já tem? E aí ele falou assim, mas eu falei que tinha, falei tinha, mas era responder a sua pergunta. Você perguntou, quem tem interesse? E responder, eu tenho. Ou seja, a comunicação, quando a gente está conversando com a outra pessoa, às vezes a gente é mal compreendido, nosso diálogo não sai tão adequado, imagina nas redes sociais. Então, você, às vezes, tratar de assuntos sérios, às vezes você precisa tratar de assuntos delicados melhor. Em um grupo grande, onde vai haver diferentes pessoas, diferentes interpretações... Que pode estar em diferentes situações de humor, né? Isso. Durante o dia, ninguém sabe como a pessoa está, ela vai entender de outra forma. De outra forma, porque às vezes o não, dependendo do meu humor, da minha situação emocional que eu estou, eu posso entender como uma agressão ou como algo bom. Sim, verdade. Então, ali a gente está no grupo grande. Então, a gente que participa de grupos, vamos ser cuidadosos nas nossas conversas.
E ainda nesse ponto, né, em hipótese alguma, isso aí já é da vida, né? Eu digo assim, não é nem só o fato da igreja. Nós, como irmãos em Cristo, em hipótese alguma, é expor outra pessoa. Aham. Quando você expõe alguém, né, principalmente em público, né, ali está no grupo e você expõe outro, né, ali naquela situação, você vai causar um constrangimento coletivo. Né? Aham. Como eu falei, tem pessoas ali que não vão entender, vão se chatear, tem pessoas ali que não vão receber o que você tá falando, por mais que seja algo bom para aquela pessoa, seja uma exortação boa, que traga realmente frutos Uhum. positivos. Então, se for para expor, se for para ajudar aquela pessoa, mesmo, né, de forma dura, vá no privado e fale diretamente com ela. Né? Se ela está errada, tal, fale diretamente com ela e você vai atingir só aquela pessoa. Porque às vezes a Ou gente seja, tem ainda o se você, conceito. se alguém for pego em alguma falta, trata com ela em mansidão. Isso está em Gálatas capítulo 6, versículo 1. É Amém. melhor você tratar com mansidão, Em tratar mansidão. a parte. Porque às vezes você quer resolver um problema e você quer resolver esse problema publicamente, resolver esse problema com a pessoa, e você trata de maneira inadequada, que é no grupo, expondo a pessoa. Exatamente. E certamente vai causar mal-estar para as outras pessoas também. Com certeza. E o sentimento, muitas vezes, dessas pessoas que expõem, pode ter duas situações. Uma, é realmente querer expor de forma negativa, para que a outra pessoa realmente sinta-se constrangida. E o segundo caso é ainda ter aquele conceito ainda, né, militar, de certa forma, antigo, de que para eu ensinar um filho, todos têm que aprender. Uhum. Então, expõe publicamente para que todos aprendam. Né? Aprenda como é que é. Exatamente. Um errou, todo mundo vai apanhar. Né? Nesse estilo, assim, mas que não funciona. Hoje em dia, realmente é com muito amor. Né? O objetivo é ganhar as pessoas e não perdê-las. Né? Perdê-las, Então, verdade, isso mesmo. tem muito cuidado com as palavras. Né? Compartilhe também desse mesmo pensamento. Amém, amém. O sétimo mandamento é não compartilhar conteúdo que seja ofensivo e apelativo. Apesar da gente estar falando de WhatsApp na igreja, mas muitas vezes ali, por um descuido ou por falta mesmo de maturidade, acaba postando fotos de acidentes, né, ou de coisas muito apelativas. Uma vez um irmão postou algo em Ore forma... por plano e tal, aí mostra. Exatamente. Aí bota foto do irmão no hospital que está praticamente sem roupa, Dilacerado. né? Já viu alguém já fazendo Exatamente. algo dilacerado e pedindo oração pela pessoa. E pedindo oração. Então, assim, Ai. ter sensibilidade nessa hora, né? Educação. E não compartilhar esse tipo de conteúdo, né? Uhum. Você está expondo o outro. Não só isso, e tem pessoas que postam também em verdades também, coisas pensando que é verdadeiras. Uma vez uma pessoa postou de um ataque num país da África que vários cristãos foram mortos, queimados. Não sei se você lembra dessa corrente. Uhum. E postou várias pessoas queimadas, né? Algo que ninguém quer ver aquilo. Uhum. Uma pessoa em sã consciência não quer ver aquilo. Né? Por mais que queira chocar, né? Tem gente que trabalha muito com choque. Um choque. Achando Talvez que queira isso... não sei se é sensibilizar pelo choque. Mas eu Exatamente. acho que o efeito é o oposto, né? É o oposto. E outra, essa mensagem era falsa. Essas pessoas queimadas era de uma explosão, foi de uma explosão de um carro num posto de combustível lá. Né? Então, assim, além de falso, era apelativo demais. Né? Então, assim, é ter foco. Aquele grupo trata de quê? Aquele grupo trata de questões da igreja, questões espirituais. Então, as mensagens que vão acontecer ali é nesse sentido. Uhum. Então, cada grupo tem seu objetivo, tem seu foco. Então, é seguir aquele tipo de linguajar, né? E somos santos, então, da nossa parte, não cabe estar transmitindo esse tipo de mensagem negativa, né? Amém. O oitavo, né? Não compartilhar muitas fotos e vídeos. O não compartilhar muitos, que eu digo, é um atrás do outro. Então, assim, às vezes, você abre o grupo ali, tá 10 mensagens
com aquelas imagens de bom dia, de versículo, tal, tudo um embaixo da outra, né? Da mesma pessoa. Né? Então, isso é inadequado, né? Você acaba sendo chato aí de enviar esse tipo de informação. E rede social é aquela, comunicou ali o que você quer, foi. Mas, às vezes, as pessoas estão ali, achei interessante, encaminha, achei interessante, encaminha. Então, acaba ali de forma, né? Imagina essa pessoa ali presencialmente naquele grupo. Ela vai ter esse comportamento? Ela vai ter esse tipo de comportamento? É como você está perto de uma pessoa que só ela fala. Sim. É a mesma sensação. Todo ali, ninguém quer ser amigo dessa pessoa. É isso mesmo. Então, assim, é tomar cuidado, né? Ver no grupo se o que você está postando está tendo realmente uma aceitação. Se não está, então significa que aquele grupo não está recebendo o que você está postando. E não então você começa e não fique chateado. Fique chateado porque a pessoa não aceita a sua mensagem. Mude, se adapte também para o grupo. Né? O grupo todo tem que se adaptar a você, meu amado irmão. Mesmo que seja um versículo. Coração, isso. Mesmo que a mensagem seja linda, seja mensagem linda, de Jesus. Mas entre no contexto. Eu sei que o senhor falou que nós devemos pregar tempo e fora de tempo. Mas existe contexto. Você certamente, meu amado irmão, não queria que alguém de madrugada mandasse uma mensagem de pregação do evangelho para você, porque iria lhe incomodar, você iria se irritar, você não é tão espiritual que não se sensibiliza. Então, por amor aos irmãos e amor a você, entenda o contexto, mande mensagem de acordo com a reciprocidade também do grupo. Exatamente. E assim, a dica que eu dou nesse caso é, em vez de simplesmente você mandar o versículo, compartilhe o que você tocou no versículo. Porque aquele versículo, muitos vão ter, né, vão ler, mas não necessariamente vai ter o mesmo sentimento que você teve ao compartilhar. Se você compartilhou, foi porque você ganhou algo. Então, compartilhe você, né? Toquei nesse versículo por causa disso, e disso, e disso. Pronto, as pessoas com certeza vão ler o seu comentário, vão ler. O seu compartilhar é muito mais importante do que simplesmente você copiar textos, seja da internet ou seja de outros grupos que você só quer encaminhar, né? Então, comente um pouco, fale o que você está passando, fale o que você está sentindo naquilo, o que você ganhou, né? O que aquilo tocou em você. Irmãos, com certeza isso aí vai gerar, né, muitas respostas a seu comentário, né? Então, é saber realmente, né, pegar aquilo que o Senhor nos deu, que a gente ganhou, e a gente compartilha com os irmãos, que é o ponto principal, né? Amém. E menos é mais, né? Então, você, como eu falei, ser objetivo no que você quer postar, né? E você consegue atingir as pessoas. O penúltimo mandamento é não enviar, né, mensagens em horários indevidos. Foi exatamente isso que o Rogério acabou de comentar, né? Só pensar assim, se não existisse o WhatsApp, eu ligaria para a pessoa nesse horário, né? Eu falaria com ela nesse horário. Se a resposta for não, então, por que enviar o WhatsApp? Né? Às vezes é de madrugada, às vezes ali é na hora do almoço, né? Na hora que a pessoa está dormindo, ou na hora que a pessoa está em aula, né? Então, tem várias situações, ou na hora da reunião. Então, às vezes você diz, não, mas eu quero deixar pelo menos a mensagem lá, né? Fica a mensagem, quando ele puder responder, né, ele responde, né? Aí eu já volto para o lado daquelas pessoas que recebem essas mensagens nesses horários, né? O que é que eu faço? Como eu tenho muitos grupos, né, e eu me comunico muito via WhatsApp, eu silencio todos os meus grupos. Nenhum grupo meu ele é notificado. Então, se você fala no grupo, eu não recebo notificação. No WhatsApp, para poder ver os grupos. Então, isso me garante uma certa tranquilidade, né? Porque o WhatsApp, se você está constantemente recebendo notificação, isso gera ansiedade em você. Isso gera preocupação, isso tira da sua normalidade. Então, assim, eu só recebo notificação dos privados, particulares que falam comigo. Então, eu sei, não, estão falando diretamente comigo, então eu vou lá e verifico, né? Da mesma forma, você pode
Tem uma opção no WhatsApp que você desativa abrir imagens, áudios e vídeos de forma automática. É. Isso além de fazer com que nem todas as imagens você tenha acesso, né? Você tem que ir lá e abrir a imagem, abrir o vídeo. Eu quero ver essa imagem. Aí você vai lá e permite. Isso facilita com que você não encha muito rápido seu celular, né? Com muitos vídeos e muitas imagens. Então, todos os meus áudios, vídeos, são todos... Não baixam automaticamente. Eu tenho que ir lá e pedir para baixar. Né? Eu faço isso também. Facilita bastante. Isso. Porque até mesmo você também não se compromete de ver vídeos que você não gostaria de ver, vídeos que foram enviados para você, não ficar... São irrelevantes, né? São irrelevantes. Não dá conta de a gente ver todos os vídeos, de ouvir todos os áudios, de ler todas as mensagens. Exatamente. Não temos condições. Eu lembro que na época da internet, isso para mim, quando eu soube disso, trouxe um alívio imenso. Falou assim que, isso acho que em 2005, 2004, que se você fosse ler todas as páginas, eu acho que no ano de 2000, se você fosse ler todas as páginas que havia naquela época na internet, você teria que viver 120 anos o tempo todo lendo o tempo todo. Lendo o tempo todo, isso em 2000. Então, hoje a gente está vivendo quase que isso no WhatsApp. Se você, não nessa proporção de 120 anos, mas se você for ler todas as suas mensagens e todos os grupos, tudo que todo mundo manda, você vai passar muito tempo no seu dia. E aí, entra aquele conceito que hoje a gente vive numa sociedade não de esponja, não seja uma esponja que você absorve tudo, mas de peneira. Você tem que peneirar o que você quer ver, peneirar, selecionar o que você vê, ou seja, a gente hoje tem a opção de escolher, não, eu quero ver isso, não vou ver isso, vou dar conta disso, me desculpe, vou ficar sem saber dessa informação. A gente não precisa saber de toda a informação, saber de tudo que está acontecendo. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, diminuir esse estresse, a gente vai aproveitar mais o nosso tempo em relação ao WhatsApp. E o tempo é precioso, né? O tempo é precioso demais e você gasta muito tempo com o WhatsApp, pode prejudicar. Né? Então, falando dessa questão do tempo, o que pode ser feito também, além dessa questão de silenciar os grupos? Principalmente para quem usa o WhatsApp no trabalho, quem é profissional liberal e precisa do WhatsApp para contatar clientes. Né? É você definir horários que você vai ler o WhatsApp. Então, lá naquele perfil que você bota uma mensagem, diga lá, atendimento do WhatsApp, tal hora, tal hora. Então, você passa para aquela pessoa que você... Não tinha pensado nisso. Você passa para a pessoa e diz, olha, essa pessoa só lê o WhatsApp nesse horário. Só vai responder nesse horário. Então, minha esposa fez isso, né, com os clientes. Nem todo mundo vai ler aquilo, mas aquelas pessoas que são mais atentas e vai perceber que você não está respondendo naqueles horários, você realmente está respondendo de forma... Né, naquele horário que você especificou, elas vão começar a perceber que você está mantendo esse padrão. Né? Então, ajuda bastante. E outra coisa, se quer urgência, né, você está ali, eu preciso falar com a pessoa, é urgente, então liga. E o que é melhor, porque é urgente. Né? E a questão da videochamada, né? Muita gente hoje faz videochamada, o WhatsApp permite fazer videochamada gratuitamente. E assim, eu particularmente não gosto de receber videochamada. Se alguém está chamando, né, a não ser que a gente se comunique antes informando que vai ter uma videochamada. Às vezes você está à vontade em casa, você está no trabalho, você está num lugar que você não pode atender com vídeo. E principalmente as pessoas hoje usam 3G e vai consumir seus créditos 3G totalmente com uma videochamada. Então, é irrelevante a videochamada. A não ser que seja na família, você está viajando e quer ver, né, esposa, quer mostrar filhos, alguma coisa. Quer mostrar alguma coisa, quer realmente conversar olhando ali, aí já é outra questão, já é foro íntimo, já é um relacionamento mais íntimo, então funciona. E vamos, o último mandamento é não enviar mensagem antes de ler o que está acontecendo no grupo. Acontece muita gafe de alguém estar tratando um assunto muito sério ali e você não lê o que está passando e você está no outro grupo, muitas vezes. Você achou algo muito interessante e acaba copiando para aquele grupo, mas só que naquele outro grupo está se falando outra conversa. Posso confessar meu pecado? Sim. Pois então, no trabalho eu estava fazendo um remo
Eu estava muito empolgado porque eu estava remando. Aí, eu tirei uma foto e coloquei no grupo do trabalho. Sei. E feliz da vida. Deixei a foto lá, tomei banho e fui lá para a sala lá. Quando eu chego na sala, eu acho que alguém falou assim, já dá uma olhadinha no grupo. Quando eu olhei, alguém tinha postado que tinha perdido a tia. E todo mundo estava falando sobre isso. E eu botei uma foto, nada a ver com nada a ver, feliz da vida. E assim, Isso. passei por vergonha e, claro, eu fui e liguei para a pessoa, pedi desculpa. A pessoa não estava no ambiente, ela estava indo para o velório. Uhum. E, assim, eu pedi mil desculpas à pessoa, mas acontece essa situação, né? Se a gente não Acontece. olha, vê que situação constrangedora a gente pode passar e pode constranger também o grupo, porque o grupo está no Exatamente. sentimento. É você fugir do que o senhor falou, né? Rir com os que ri, chorar com os que choram. Exatamente. E a gente precisa entender também o fluir do grupo, o que é que o grupo está acontecendo. E, infelizmente, eu ainda tenho essa tendência. Às vezes eu mando mensagem depois que eu vou olhar o que acontece. Às vezes você está empolgado, né? Você está empolgado ali, acaba envolvendo. Mas, assim, a partir do momento que você tem essa percepção que isso pode acontecer, aí você começa a tomar mais cuidado, né? Uhum. Pode acontecer de uma hora e outra você fazer isso, mas se tiver infelicidade de ter uma situação dessa, geralmente os constrangimentos são em relação a essa questão de uma morte de um ente, alguma coisa assim, aí acontece esse tipo de mensagem. Né? Você está orando por alguém, o grupo da igreja está pedindo oração por alguém está passando por alguma necessidade, algum problema, e você vai lá e coloca outra mensagem, outra corta, não percebe. Exatamente. Então, assim, foram vamos dizer assim, esses mandamentos, né, para ajudar, né, a gente se relacionar, né, nas redes sociais, nos comunicadores, que no caso é o WhatsApp. E tem também, eu tenho aqui algumas dicas que nós podemos usar na igreja para o WhatsApp. Aí já são sugestões do que a gente pode fazer com essa ferramenta que é muito importante. Primeira coisa, com relação aos visitantes e novos membros. Sim. Eles podem ser contatados, né, de alguma forma. Claro, se ao ele nos visitar, se ele receber alguma forma de ficha para ele preencher um cadastro, e se nesse cadastro ele tiver, né, exposto lá que quer receber mensagem no WhatsApp, quer se comunicar via WhatsApp, né, ali o responsável pela igreja, aquela pessoa que contata, né, aquele pastor ali, pode contatar essa pessoa via WhatsApp, fazer essa integração dele com os outros membros, convidá-lo para as próximas reuniões, né? Então, será que daria certo de criar, sei lá, um cartão? A gente aqui em Recife tem um cartão que é um cartão de visita que a gente dá para as pessoas e atrás dela tem um código QR. Se elas fizerem a leitura, elas vão ser enviadas para o nosso site. Certo. Mas será que teria colocar esse código QR e aí a gente colocaria para o link de que ela iria aceitar ou não participar de um grupo, para receber mensagens informativas da igreja? Pode sim. Pode sim. Que como ele é um link de internet, então um link de site, então funciona da mesma forma. Seria muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Aí, e ali ela já está concordando. A partir do momento que ela clica, ela já está concordando, né? Uhum. Ou então, porque aqui em Recife a gente tem as cadeiras, atrás das cadeiras tem o endereço da gente. Eu acho que a gente pode colocar os adesivos atrás das cadeiras dizendo, quer receber mais informações? Exatamente. Lê o código QR e aí ela já vai fazer isso. Perfeito, perfeito. Muito bom. O WhatsApp também é muito utilizado para avisos, né? E assim, as igrejas podem estar utilizando o WhatsApp para dar aqueles avisos que são dados no final da reunião. Sim. Então, ele reforça o aviso, fica registrado, e aquelas pessoas que não puderam participar da reunião também ficam sabendo do que foi dado, né? Então, avisar também, divulgar eventos, né? Hoje a gente pode divulgar os eventos da igreja, divulgar algo. Então, faz uma imagem, né? Pega a equipe lá de comunicação, de criar uma imagem criativa e divulga no WhatsApp, né? Você pode divulgar conferências, palestras, né? Comunhões, esse tipo de coisa você pode fazer também via WhatsApp. Ele tem uma aceitação muito boa
quando você passa realmente esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo. Confirmação em eventos está sendo utilizada também bastante. Então, uma prévia de inscrição, vamos dizer, para participar de algum evento, de alguma reunião. Quem vai, confirme, né? Então, a pessoa vai lá e coloca o seu nome confirmando. Então, isso estimula aquelas pessoas que não estão participando a querer se inscrever, a querer participar, né? E, de certa forma, já fica o registro ali das pessoas que confirmaram a sua ida. Uhum. O WhatsApp pode ajudar também nessa questão, tá? E também você poder criar na igreja, criar grupos por categoria, vamos dizer assim. Grupos bem específicos, grupos de jovens, de idosos, grupos de coordenadores. Então, você pode segmentar, né, por grupos. E aí é onde entra também uma ajuda, né? Sim. Muitas vezes a gente tem 10 grupos na igreja. Então, tem um grupo macro, que eu digo, que é o grupo da igreja como um todo. Só cabe 256, né? Mas, vamos dizer assim que... Quantos hoje que está? 256. 256. Então, a igreja que é grande, ela vai ter certa dificuldade, né? Certa dificuldade, né? De certa forma, né? O Telegram parece que consegue colocar 1000 pessoas, né? É, isso mesmo. Só que não sei como é que 1000 pessoas iriam sobreviver dentro de um grupo, né? Para gerenciar é mais complicado. Mas, assim, às vezes você tem um grupo macro lá e tem os menores grupos, né? Que é de pequeno grupo do bairro tal, né? Serviço tal, ministério tal. Então, tem vários outros subgrupos. E você quer mandar uma mensagem, aí Cabo bota a mensagem em todos os grupos. Você recebe a mensagem repetida, né? Eu vou mandar uma mensagem para o WhatsApp para ter uma forma de gerenciar mensagens repetidas dos grupos que você estava passando, né? Eu tenho uma dúvida, porque, vê só, por exemplo, às vezes eu tenho um grupo da igreja, tenho um grupo de jovens e adolescentes. E, às vezes, pessoas que estão nesse grupo, jovens, não estão no da igreja, e que estão, os adolescentes também não estão na igreja. A questão é essa. Às vezes acaba você tendo que enviar por causa disso. Uhum. Acho que a grande questão é essa. Mas se você perceber que aqueles participando daquele grupo já estão em outros grupos, né? Então você não precisa enviar para esse grupo, porque fica repetitivo, né? Uhum. Então, mas isso é algo que a gente está gerenciando ainda na igreja de forma que fique realmente bem organizado esses grupos, né? Muitas vezes os irmãos não querem participar de tal grupo porque às vezes tem muitas mensagens que o grupo muito lotado, muitas postagens muitas vezes que não traz relevância ali para aquela pessoa e acaba nem entrando no grupo. Uhum. Então, tem que às vezes entender também porque os irmãos não estão querendo entrar nos grupos do WhatsApp, né? E poder estudar isso e analisar e trazer um conteúdo mais adequado, né? Nas igrejas é bom ter uma pessoa, seja um setor de comunicação, algo que esteja trabalhando sempre isso com os irmãos e alguém gerenciando esses grupos. Sim. Né? Gerenciando, que eu digo gerenciando no sentido de criar uma identidade visual dos ícones, né? Manter um ícone padrão para toda a igreja. Então, eu sei que quando tem aquele ícone lá de tal, eu sei que são grupos da igreja. Não? Então, eu não vou ter dificuldade em encaminhar uma mensagem para um grupo errado. Uhum. Na igreja de Mossoró, por exemplo, nós temos o site, o da igreja de Mossoró geral, e temos 2 distritos, que são 5 distritos. Cada distrito é uma cor. Então, dificilmente eu vou errar, porque são cores bem distintas, eu vou errar para qual eu estou enviando. Né? Principalmente os irmãos responsáveis que estão em vários grupos, né? E de serviço é mantendo o mesmo logotipo, só com um pequeno formato diferente, para você identificar que aquele serviço trata de tal coisa. Então, é criar uma identidade visual, tá? Criar regras para os grupos, e toda vez que alguém entrar, colocar as regras do grupo, né? O que pode e o que não pode ocorrer dentro daquele grupo. Então, se você começa a organizar e administrar melhor, né, suas redes de contato e os grupos da igreja. Então, nos grupos seria interessante periodicamente estar enviando as regras para trazer para o equilíbrio o grupo. Isso mesmo. E principalmente quando alguém fere essa regra, aí posta novamente a regra, a pessoa já vai saber ali que ela feriu algum item. Uhum. Isso é organização, isso passa, todo canto precisa de organização, precisa ser bem administrado. E isso não é coisa de outro mundo. Principalmente na igreja, a gente pensar que isso aí
não é necessário, mas é necessário sim, né, exatamente para ter organização mesmo. Ok. Era isso. Muito bom. Também teve uma situação da Helmas, que ela fez acho que é interessante falar disso, que ela fez uma campanha fez uma ação no uso do WhatsApp. A gente sabe também que as empresas, grandes instituições, ainda estão aprendendo a usar. E aí ela se colocou à disposição de ajudar as pessoas a fazerem um prato, um almoço, baseado no que elas tinham na geladeira. O que elas precisavam era entrar no site da Helmas, isso aconteceu, acho que em abril desse ano, e as pessoas se cadastravam, iam ser contatadas pelo WhatsApp, e em determinada hora alguém estaria à disposição para ajudar a pessoa a preparar um prato. Então, isso foi interessante, porque assim, aproximou as pessoas do Helmas e sentiram-se próximas a elas. Então, é interessante como o WhatsApp ele pode ser utilizado para aproximar as pessoas, e como igreja nós podemos sim usar a nosso favor para aproximar as pessoas, e certamente você que é crente, você que está vivendo nessa época, certamente sua igreja já está usando o WhatsApp, já tem diversos grupos, porque tem facilitado a comunicação e a integração dos membros. O que precisa saber agora é como manipular essa ferramenta, aprender a usar, criar modelos, criar inspirações, criar exemplos positivos, e não apenas ficar olhando o aspecto negativo que gasta tempo, mas aprender a como administrar o tempo, aprender a evitar ter tempo para acessar, como o Nicolas falou, perceber nesses 10 mandamentos aí como você pode aprimorar, passar também para a sua congregação para usar e educar o uso do WhatsApp, minimizar, às vezes, essas coisas tão distoantes. Verdade. É isso mesmo. Pode facilitar bastante o nosso viver do dia a dia, né? Principalmente a igreja. Isso. Nicolas, muito obrigado, mas antes de terminar, eu gostaria de saber de você algum livro que você está lendo que é interessante, relevante para as pessoas que estão nos ouvindo. Nesse momento eu não estou lendo nenhum livro, né? Mas eu estou com um projeto, né, para a igreja, né? No caso, não posso falar ainda o que é, mas é um aplicativo, é um sistema voltado para a igreja. Então, a gente quer para o próximo ano tá publicando. Então, eu e mais 2 colegas trabalhando nessa solução aí que todos almejam, né? Então, eu tô tentando correr contra o tempo, né? Para que no próximo ano a gente esteja publicando essa primeiro semestre e segundo semestre do próximo ano. Queremos primeiro semestre testar, né? E definitivamente utilizar lá para junho, já na conferência de jovem de julho, a gente já esteja divulgando. Uhul! Então, seja bem-vindo. E fala aí de um lugar bom para passear. Lugar bom para passear? Rapaz, eu fui em janeiro para São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte. Maravilhoso lugar. Super tranquilo. Toda aquela costa ali do Rio Grande do Norte, na parte superior, na esquina do Rio Grande do Norte, lá em cima. Muito boas praias, né? Praias cristalinas, né? Então, ali, eu conheci aquele lugar, foi a primeira vez que eu andei por ali e amei, gostei muito. Ok. Então, Nicolas, muito obrigado pela sua participação hoje no nosso papo. Eu que agradeço. Foi muito útil. Espero também você que tenha nos assistido, que tenha lhe ajudado sobre o uso do WhatsApp, que você possa usar essa ferramenta a favor do reino, usar a favor da igreja, a ajudar também na sua congregação a usar com ordem, com decência o WhatsApp, com equilíbrio, e que as pessoas sejam edificadas nos grupos. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Até mais. Até mais.